seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concede esta noite, de estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Aprendemos mais dele. Glórias a Deus. Jesus disse: aprendeu de mim, sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Colossenses, capítulo 2, a leitura que nós fizemos, capítulo 3, Colossenses 3, versículo 1 ao 14, que nós lemos. Glória a Deus. E também vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Glória a Deus. Primeiramente diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Agora vamos ler 2 Timóteo, capítulo 4, glória a Deus, versículo 3, 4 e 5, que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre aflição, faz a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, nós lemos dois textos que apontam para duas posições opostas. Glórias a Deus. O que fala, irmãos, essas duas passagens da vida cristã, como devemos estar, glória a Deus, diante de Deus, como devemos caminhar, nos portar e como combater o bom combate. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Glórias a Deus. Mas o que é combater o bom combate? Glórias a Deus. Esse combate não está falando de coisas terrenas, está falando do âmbito espiritual. Combate pela fé, combate contra o pecado, combate contra as hostes espirituais da maldade. Glórias a Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados, potestades. Louvado seja Deus. Contra as hostes espirituais das maldades, da maldade, os lugares celestiais. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós encontramos primeiramente o Senhor falando aos Colossenses acerca da santidade e do amor fraternal. E primeiramente, no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Louvado seja Deus. Então nós encontramos, irmãos, a primeira instrução, assim dizer, que a palavra sobre nos dá, capítulo 3, nos mostrando que se já ressuscitarmos com Cristo, a palavra nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, devemos buscar as coisas que são de cima. Glórias a Deus. A palavra nos diz que Enoque andou com Deus. Aleluia. Até que foi trasladado para não ver a morte. Então andou com Deus.
Andar com Deus, meus queridos irmãos, envolve nossos pensamentos, oração, meditação na palavra, glórias a Deus. Isso é andar com Deus. Não é apenas dizer estou com Deus, Deus vai comigo, quando alguém sai para fazer uma viagem, né? Deus te acompanha, né? Glória a Deus. Não é nesse sentido, mas no sentido, irmão, mais próximo de Deus, e é estar constantemente pensando nas coisas que são de cima. Glória a Deus. As coisas que são de cima, que é a palavra, que é de cima, são os sentimentos que o Espírito de Deus quer implantar em nossos corações. Glória a Deus. Lá no versículo 14 diz: e sobretudo revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Revestivos. Glória a Deus. Aqui fala, irmão, de tomar posse de algo. A palavra do Senhor nos diz, né, que no caso é o amor, o vínculo da perfeição. A palavra do Senhor diz, o apóstolo São Paulo diz que devemos buscar os dons. Então nós entendemos claramente que as coisas de Deus, as coisas que são de cima, dons espirituais, né, poder, autoridade, conhecimento da palavra, revelação da palavra, isso tudo vem de cima. Glórias a Deus. E quanto mais tempo nós nos passamos, né, sintonizados com o céu, mais e mais nós recebemos de Deus. Glória a Deus. Deus vai nos dando mais conhecimento, entendimento da palavra. A palavra vai mudando, a palavra vai transformando a área dos nossos corações. Os amazonas dizem que Enoque andou com Deus. Então, Enoque era aquele homem, né, que propôs no seu coração se aproximar de Deus, andou com Deus. Naquela época não tinha igreja, não tinha Bíblia, mas tinha conhecimento de um Deus verdadeiro, Deus único. Glória a Deus. E aqui, irmão, quando diz buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Aqui está, meus queridos irmãos, uma prática que nós devemos sempre procurar fazer. Pensar em primeiro lugar nas coisas que são de cima. Aleluia. Está ligado no céu, ligado na palavra. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque a nossa mente, nossos corações, né? O Senhor nos diz que o coração é enganoso. Né? Glória a Deus. Realmente o coração, no sentido bíblico, estão próximos. Né? Mente, coração. A mente é o que se pensa, o coração é o que se sente. E aquilo que se pensa traz sentimentos. Sentimentos trazem o quê? Pensamentos. Glória a Deus. Se nós pensarmos nas coisas que são de cima, mais do que nas coisas que são da terra, aleluia. Isso faz, meus queridos irmãos, a nossa fé crescer, se fortalecer. Glória a Deus. Isso é andar com Deus. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E ninguém anda com quem que não agrada. Né? Pelo contrário, às vezes vem uma pessoa desagradável, se puder, muda de calçada. Né? O ser humano geralmente faz isso. Né? Glória a Deus. Então, nós buscamos andar com aquele que nos agrada, os amigos, né? Os parentes. Glória a Deus. Isso é andar com Deus. Quando nós estamos agradando a Deus. E o que faz com que nós venhamos agradar a Deus, primeiramente, é a prática da palavra. Glórias a Deus. Procurar evitar em nossos corações qualquer raiz de amargura. Porque a palavra nos diz, meus queridos irmãos, que a raiz de amargura nos afasta de Deus, impede as nossas orações. Aleluia. Por isso nós devemos pedir ao Senhor para blindar, né, nossos corações. Porque o ouvido, meus queridos irmãos, quando ouve e permite, né, nós venhamos a permitir que aquilo que ouvimos desça ao nosso coração, isso é uma coisa que cabe a nós, permitir ou não. Aleluia, que algo venha aos nossos corações.
Quando o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso fala, meus queridos irmãos, aleluia, de guardar a palavra, e quando vem algo desagradável a Deus, ou algo que é um dano, não encontra lugar nos nossos corações. Glória a Deus. Por quê? Porque guardamos a palavra em nossos corações. Nós rejeitamos aquela oferta de Satanás. Nós rejeitamos, meus queridos irmãos, aquilo que o mundo tem para oferecer. E muitas vezes cristãos, irmãos, se sentem excessivamente atraídos por alguma coisa do mundo. E isso, irmão, é falta de andar com Deus. É falta de se aproximar mais de Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque os nossos corações, irmão, têm que estar transformados pela palavra e tem que estar guardado. Tem que, a palavra nos diz, né, que devemos guardar os nossos corações. Para o livro de Provérbios diz, né, que para o capítulo 1, diz: filho meu, guardar o teu coração da oferta da mulher estranha, das ofertas de Satanás, guardar o coração. Porque quando nós alimentamos, meus queridos irmãos, pensamentos em nossos corações, né, pensamentos na mente que descem para o coração, e nós vemos a permitir isso, algo que desagrada ao Senhor, algo mudando, irmão, com certeza nós vamos nos esvaziando de Deus. Aleluia. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais e mais nós nos esvaziamos do mundo. Glórias a Deus. Por isso, Eliseu mandou que a mulher, aquela viúva, trouxesse vasos vazios. Glórias a Deus. Vasos vazios. Para quê? Para que ali fosse colocado o azeite. E todos os vasos que iam chegando vazios, recebiam ali o azeite, e o azeite se multiplicava. Enquanto ia chegando o vaso, o azeite não parou. O azeite só parou quando não havia mais vaso. Louvado seja Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, assim deve ser a nossa vida. Né? Pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu. Porque se encher nossos corações com as coisas do mundo, irmão, não vamos nos esvaziar de Deus. Mas se nós nos enchermos de Deus, nós vamos nos esvaziar das coisas do mundo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Glórias a Deus. Porque as coisas da terra passam. Tá? Muitas vezes passa muito rápido. Talvez aquela diversão na qual alguém participa, ela fica ali, aquele momentâneo, aquilo passa. Mas as coisas de Deus, irmão, ela não passa. Ela fica em nossos corações. Glórias a Deus. A gente sai do culto abençoado, de uma oração, né? Aleluia. Que Deus se fez presente. Glórias a Deus. Nós saímos, irmãos, com um sentimento alegre. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Louvado seja Deus. É bem diferente das coisas do mundo. Nós vemos que agora veio aí, já começou, né? Carnaval, essa festa que já existe há alguns anos, né? Mais de 100 anos, criada essa cara agora na França, e aí foi se espalhando, porque aquilo que não presta, o diabo faz com que se espalhe rapidamente, né? Então, Carnaval, quer dizer, a festa da carne, são, irmãos, 4 dias, né? A qual, infelizmente, alguns se esquecem de Deus, se misturam, né? Se deixam misturar. E, infelizmente, existem até igrejas que estão promovendo grupos, né? Para participar do carnaval, igrejas promovendo isso, a título de que ali vão evangelizar. Mas, irmãos, nós não precisamos dessas armas, porque a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Aleluia. O que ganha alguém para Jesus é a palavra. A palavra é uma unção de Deus.
dando testemunho da sua igreja, dando testemunho da sua família cristã. Não, mas dando testemunho de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Infelizmente tem aí no mundo cristão crentes que falam mais da sua igreja do que falam de Jesus. Né? Igreja assim, como fosse a cereja do bolo. Né? Glórias a Deus. Mas, irmão, a nossa mensagem é de falar de Jesus. Isso sim atrai o pecador. Glórias a Deus. Mas para isso, irmão, tem que pensar nas coisas que são de cima. Nós nos enchermos. Por quê? Porque guardando as coisas que são de cima, nós vamos guardar a palavra, nós vamos ter prazer na palavra. Porque tem crente que não tem prazer na palavra, não, irmão. Dependendo da mensagem, às vezes você é até chateado. Você é triste, não gostei da mensagem. Mas se a mensagem vem de cima, irmão, quem tem o Espírito de Deus gosta. Aleluia. Gosta. Por quê? Porque a palavra testifica. Louvado seja Deus. A palavra testifica. E aquele que quer ouvir a palavra, quer pensar nas coisas que são de cima, ele vai ouvir aquela palavra, ele vai aceitar aquela palavra. Pode parecer aos olhos humanos, tanto quanto achei um pouco exagero. Achou por quê? Porque pensa mais nas coisas que são de cima do que nas. Pensa mais nas coisas que são da terra do que nas coisas que são de cima. Aí ele acha. Porque o Evangelho, irmão, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E a palavra sobre diz que Deus quer de nós, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se nós estamos pensando nas coisas que são de cima, é porque nós queremos as coisas de Deus, nós queremos mais de Deus, e por isso estamos, aleluia, pensando nas coisas que são de cima, aleluia, buscando as coisas lá do céu, aleluia. Por quê? Porque é lá que Cristo está assentado. Nosso Senhor Jesus Cristo está assentado no céu, e Ele fala conosco lá do céu. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus. Versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os vossos membros. Os nossos membros, meus queridos irmãos, fala do corpo, mas o corpo, nada mais, ele faz aquilo que o homem interior quer, né? A mente quer, o sentimento, né? A autorização. Glórias a Deus. Quando o apóstolo diz, né? Mortificai, pois, os vossos membros. Glórias a Deus. Já fala aqui a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Louvado seja Deus. Então, mortificai. Mortificai não é inutilizar, não. Bem, a mão, o pé. O Senhor Jesus Cristo usou uma simbologia dizendo, né? Se o vosso olho os escandaliza, cai, que é melhor entrar no reino cego, né, do olho, do que todo o corpo lançado no inferno. Isso é, como é chamado aí na Bíblia, peso de hipérbole, né? Quer dizer, é uma palavra que você fala, né? E há ali um exagero para quê? Para mostrar a gravidade daquela situação. Então, o Senhor Jesus está mandando ninguém tirar o olho, não. Ele está falando, mostrando a importância, como é importante nós mortificarmos os nossos membros, né? Mortificar nossas ações, porque o corpo só faz aquilo que realmente manda. Mas como nós estamos, irmãos, aleluia, mortificado quer dizer, né? Aquele pecado morreu para nós, o mundo morreu para nós, glória a Deus, o mundo morreu. Então, irmão, nosso corpo está mortificado. Não vamos usar os olhos para pecar, não vamos usar a boca para pecar, não vamos usar as mãos para pecar. Por quê? Porque as nossas ações,
vai ser condizente com a palavra de Deus. Então, mortificar os nossos membros, glórias a Deus. Às vezes tem muitos cristãos, meu irmão, que esquecem de mortificar a língua, esquecem de mortificar os olhos, esquecem de mortificar os pensamentos. Tenha cuidado. Glória a Deus. Mas o pensamento vem, a vontade vem, né? Mas, irmão, o Espírito de Deus, quando está abundante em nossas vidas, essas coisas não cabem aos nossos corações. Louvado seja Deus, porque nós estamos mortificados. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê, irmão? Porque ele estava mortificado para o pecado. Aleluia. Não é a oferta de Satanás não fazer ele balançar na fé, ou ficar tentado. Não dizia mais nada, porque está mortificado. Aquilo que está morto, não é verdade, irmão? Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque está mortificado. Aquilo morreu para nós. Louvado seja Deus. E Deus não se agrada daquele que recua. Muitas vezes Deus faz uma obra para alguém deixar algo, né, desagradável a Deus, mas passa o tempo, um dia volta. Vamos fazer aquilo que fazia antes, falar as coisas que falava antes. E a Bíblia diz que aquele que recua não tem prazer dele. Então, mortificar. Verdadeiramente, o velho homem tem que estar crucificado. Aí não sai. Louvado seja Deus. Aleluia. Muito bem. Aqui diz: mortificar vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Louvado seja Deus. A avareza é sinônimo, né, comparada com a idolatria. Por quê? Porque o avarento, ele coloca o seu coração na riqueza, no dinheiro. É a mesma coisa que a idolatria. Idolatria quer dizer dar excessivo valor a alguma coisa. Pode ser um ídolo, né, religioso, pode ser objetos, dinheiro, ídolo, aquilo que é colocado na frente de Deus, aquilo que faz com que a pessoa balanceie, né, entre Deus e aquilo. Então, irmão, idolatria. Glórias a Deus. Mas quando nós estamos mortificados, irmãos, essas coisas não cabem. Glórias a Deus. A impureza não cabe. A prostituição não cabe em mais lugar. O apetite desordenado também não tem mais lugar. Alguém pensa que o apetite desordenado é algo que não existe mais, né? Sim. Meio excessivamente. E pessoas que é descontrolado. Eu me lembro, muitos anos atrás, tinha uma moça que comia demais, e a mãe dela comentando, né, fazendo comentário: isso é o dia inteiro. É o dia inteiro. Ele está lá estudando, para volta de novo. E a menina estava já, né, extrapolando o peso. Isso é o que? Ansiedade. E a Bíblia diz que o crente, irmão, que é cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ele não fica ansioso por coisa alguma. Não. Ele não fica ansioso. Ele espera em Deus que as coisas venham. Amém, irmão? Abraão sempre diz: nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Na verdade, que é natural. A gente está meio ansioso para resolver aquela situação, ou ansioso para que aquilo aconteça, ou que alguma coisa venhamos a receber. É natural, mas nós devemos vigiar com isso, descansar em Deus. O salmista, Salmo 40 diz, né? Abraão: espere em Deus, esperei com paciência no Senhor. Glórias a Deus. E ele ouviu o meu? Glória a Deus. Aleluia. Então,
Esperei com paciência no Senhor. Muitas vezes se acha, irmão, preocupação, nós ficamos ansiosos, né? De algo, desejando, guardar em Deus. Porque as coisas acontecem na hora certa. Muitas vezes a gente está achando que as coisas não estão acontecendo, que Deus não está vendo, que Deus não está. Né? Nós estamos orando, está tudo do mesmo jeito. Não, no mundo espiritual pode ter certeza. Deus não para, Deus não descansa. Não tosquelejará o guarda de Israel, amém, irmão? E Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está trabalhando, amém, irmão? E como é que Deus trabalha? Ele diz, né, quem trabalha por todo aquele que nele espera. Então espera. Amém, irmão? Espera. Muitas vezes a gente se vê assim. Eu peguei algumas vezes, nós temos que resolver, fazer. Aí depois acontece. Planejo quando dá certo. Por quê, irmão? Porque tem o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus. A nossa vida, a vida do crente que coloca a sua vida nas mãos do Senhor, sabe que é no tempo de Deus. O porquê? Não sabemos. Provação, o aperfeiçoamento da nossa vida, né? Tem mais a paciência, a Bíblia diz suportar uns aos outros, então de forma vamos exercitando, né? Suportar, e o amor de Deus vai mudando nossos corações, vai dando mais tranquilidade, mais paciência, glórias a Deus. E ali, irmão, Deus vai trabalhando e vai nos transformando. Porque quem está em Cristo, nova criatura tem que ser. Se não está, você é nova criatura, tem coisa errada. Porque a Bíblia diz que nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tem que ter passado. Glórias a Deus. Se não passou, irmão, mortifica. É uma ação que você que tem que tomar a decisão. Vou mortificar e acabou. Amém? Mortificai-vos. Pode estar dizendo que Deus vai mortificar, não. Você conhece a palavra, você está pensando as coisas do céu de cima, você está desejando as coisas do céu, você está andando com Deus, então você tem poder para mortificar. Porque o Senhor nos deu poder. Muitas vezes os crentes acham que o poder consiste em expulsar o demônio. É claro que sim. Não tem poder, ele ora. Mas, irmão, Deus também nos deu poder para dominar, né, o velho homem. Nos deu poder para dizer não para Satanás. Jesus, para passar ali as 3 tentações lá no deserto, irmão, foi 40 dias e 40 noites andando com Deus. Amém? 40 dias e 40 noites. Jesus não ficou lá no deserto à toa. Foi fazer uma turnê. Ficou um péssimo lugar para fazer uma ceia, né, irmão? Lá no deserto. Mas não é. Era aprovação. Esse ali estava, né, se preparando, um homem, né, para quê? Para enfrentar o diabo. E aquelas 3 tentações, a princípio parece muito fácil. Mas não é. Porque tentação é tentação. Tentação não é coisa fácil. A gente olha para a luta do outro e essa luta é tranquila. Mas, quando a gente está na luta, a gente acha que a nossa luta é maior do que a do outro. Né? A gente pode achar isso. Mas, irmão, Deus não deixa tentar nem que podemos suportar. Amém? Então, achar que a luta do outro é menor, você não está nela. Ou achar que a do outro, que a nossa é maior, é engano nosso. Uma coisa é certa, irmão, Deus sempre está, aleluia, dando escape. A Bíblia diz que Ele dá o escape. Não podemos não ser tentados além do que podemos suportar, diz a palavra do Senhor. Antes Ele viu o escape. Na hora que o escape vem. Glória a Deus. Por isso, Satanás, irmão, se deu muito mal, porque Jesus estava preparado. Glória a Deus. Porque o Filho de Deus transforma a pedra em pães. Jesus estava com fome.
Olha só que coisa, né, irmão? Tentação, fome. Jesus tinha poder para transformar a pedra em pães. Ele ia transformar, não. Ele veio para fazer a obra de Deus. Não podia, ele já sabia que ele podia. Mas não, nem só de pouco virá o homem. A de toda a palavra que sai da boca de Deus. Escondeu o diabo. Glória a Deus. Mostrou a glória do mundo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Porque, meu querido, não pode ter certeza, aleluia, aquilo que se admira está sendo cultuado. Se nós admiramos Deus, a palavra, nós estamos cultuando Deus. Mas se tem alguém aí, na frente de uma televisão, assistindo aí um carnaval, ele está adorando deuses do carnaval. Eu ouvi um testemunho hoje que eu achei interessante. Eu estava me contando que foi uma congregação lá, um irmão dá um testemunho. Ele era isso, quando alguém aparece para contar. Muitos deles são bem edificantes. Você vê até que aumenta um pouco, né? Mas o testemunho é edificante. Esse não é, pelo visto. Ele contou que ele participava de uma religião aí, tinha lá os tambores, os espíritos. E toda semana ele estava lá, era sírio. Mas ele falou que um dia ele começou a perceber uma coisa. Toda vez que tinha lá o ritual, ele batia lá os tambores, as coisas vinham, né? Não sabe o que era. Mas na época de carnaval, acontecia. Isso me deixou intrigado. Aí no carnaval, bateu o dedo até a mão ficou. E nada. Ele ficou intrigado naquilo. Depois passou um tempo, aí ele se converteu e Deus deu a ele um entendimento. Sabe qual era o entendimento? Ele se lembrou disso. Isso é interessante, né? Batia lá, 10 minutos, não posso nada. Na época de carnaval, estava meia hora, 1 hora, nada. Depois de convertido, ele teve um entendimento. Sabe por que ele não via nada? Porque estava combinando no carnaval. Os demônios iam para lá. Por quê? Porque lá estava sendo cultuado. Interessante isso, não é, irmão? A gente vê que a cachoeira funciona. Então, ali já está para lá. Quando os demônios saíram da arena, eles pediram para ir para um lugar, não foi? Pediram para ir para onde? Futebol. Eles pediram para ir para lá. Quando Daniel, nós estava ali orando, aquela oração 21 dias, o anjo disse o quê? Eu fui enviado a ti desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração e buscar o Senhor, buscar o teu Deus. Mas da Pérsia, juntamente estavam tentando impedir o passar. Até que veio Miguel, aí fugiu, né? Aí correu, foi embora. Então, no mundo espiritual acontece isso. Nós só diz que não podemos sentar na mesa de Deus, na mesa dos demônios. Não podemos servir a 2 senhores. Então, irmão, no mundo espiritual, há movimentos, né? Seres espirituais estão ali, não são invocados. E esse irmão foi pessoa segura. Deus deu a ele um entendimento. É muito para lá. Onde tinha carnaval. Coisa, né, irmão? Glória a Deus. Mas por aqui, só o Espírito de Deus, né, irmão? Não é.
outro irmão, que antes era luxo, né? E tinha aquela cunha comprida, todo estranho. E o sobrinho deles aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, estava na igreja falando de Jesus para ele. E ele, sendo convidado para ir na igreja, começou a brincar assim, fazia aquele joguinho. Um dia eu vou. Aí um dia, o sobrinho dele falou assim: tio, o senhor já prometeu tantas vezes, você não tem palavra não? Aí, vamos domingo ou não vamos? Ah, bom, eu vou, mas ele aceitou, irmão. Mas um pensamento tipo assim, vou dar uma lição nesse rapaz. Aí quando chegou o domingo de manhã, foi lá, chamou lá no lugar onde ele ficava, ele já morava ali mesmo. Ele pegaram um táxi. No meio do caminho, o carro bateu no táxi. Aí pegou outro. Quase chegando, o outro batido. Aí saíram do carro, aí ele falou assim: ó, te falei, a gente não ia chegar na igreja, eu tinha dito: ah, não vamos chegar não. Bateu 2 vezes o carro. O jovem ficou assim meio, né? Deixa eu falar para ele passar. Eu disse que não ia chegar. Então ficou assim, né? Ganhando comigo. Parou um Opala preto na época, né? Carro preto. Parou, desceu um homem de terno preto também. Disse: o que está acontecendo aqui? O rapaz olhou: quem é o senhor? O pastor fulano da igreja tal. O outro já se agitou. Ele falou assim: ah, doutor, aqui, pastor, levando aqui no tio, quando olhou a figura, né, meu Deus. E nós falou que a gente ia chegar na igreja, já pegou 2 táxis, todos os 2 sofreram acidente. Aí eu falei: ah, é? Entra no meu carro que eu vou levar vocês lá. Aí o tio dele: vai amassar o carrinho, hein? Carrinho novinho. Entra aí, rapaz. Em nome de Jesus. Parou na porta da igreja. O irmão ficou olhando, saiu do carro, foi lá, estacionou. Aí ele entrou, ficou sentado no meio da igreja. Era oração, 5 de oração. De manhã, aí está ele lá, fazendo sinais, ele, sem contando lá no testemunho. Aí olhou para o irmão e disse: saiu de uma semana, acondicionou todo mundo. Mas ele lá, o fogo descendo, ele lá muito. Aí, daqui a pouco, vou acabar com esse negócio agora. Aí ele fez uma invocação, chamou os 2 piores. Daqui a pouco ele sentiu, quando ele olhou para trás, estavam os 2 entrando na igreja. Os crentes vão ver o que é mal. Ele ficou olhando. Quando ele olhou para trás de novo, deram 2 passos. Desceu um anjo. Desceu um anjo, puxou a espada. E ele vendo aquilo. Quando o anjo apontou a espada, o primeiro caiu, o segundo levantou, tentou correr, caiu também. E foram capotando, saiu para fora da igreja e saíram correndo. Aí ele olhou e falou: fulano e ciclano. Quando olhou para frente, o anjo pegou a espada e pegou a bainha e foi embora. Quando ele olhou para frente, a irmã da oração falou assim: pô, se você não quer aceitar Jesus como seu Salvador, quando ele olhou, levantou e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Glória a Deus. Que maior que a gente está conosco. Glórias a Deus. Ele viu lá os chefões deles lá fugindo, mano. Glória a Deus, catando cavaco, tropeçando, caindo, foram embora.
Glória a Deus, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que teme e o livra. Mas isso, irmão, é para quem anda ligado no céu. Isso é para quem, meus queridos irmãos, pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso aleluia, é maravilhoso, meus queridos irmãos, quando o crente anda em espírito, andar em espírito, aleluia, ligado com Deus, aleluia. Por que, meus queridos irmãos? Deus faz coisas grandes, faz coisas maravilhosas, louvado seja Deus, ele tem experiências com Deus. Porque, meu querido, se nós andamos com alguém, nós pegamos intimidade, né? E se nós andamos com Deus, nós pegamos intimidade com Ele. E assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo disse, aleluia, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a forma, meus queridos irmãos, que a gente por aí dando curso de como orar, de como Deus responde, faz assim, faz... olhando aqui e falando, meu Deus do céu, não existe técnica, não existe modo humano de fazer as coisas espirituais acontecer. Não, porque as coisas são simples. Ande em espírito, louvado seja Deus, busca o Senhor, lê a palavra, anda com Deus, e o que nós pedimos, Deus vai fazer. Louvado seja Deus, também se nós pedimos segundo a sua vontade, porque pedir coisas, meus queridos irmãos, relacionadas às coisas dessa terra, Deus não vai alimentar, né? Aleluia, coisas da terra, Ele vai fazer coisas espirituais. Quando pedimos uma cura, quando nós pedimos uma vitória em alguma situação, Deus vai resolver, Deus vai dar vitória. Glórias a Deus, buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, meus queridos irmãos, que são da terra, vão ser acrescentadas para a glória de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então vamos encerrar. Glória a Deus. E nós, meus queridos irmãos, lemos também, lá em 2 Timóteo capítulo 4, que é o oposto daquilo que nós acabamos de ler, né? Pensar nas coisas que são de cima, aquilo que é de cima, nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Aleluia. Aqui nós encontramos o oposto que alguém pode se colocar. E qual é o oposto? Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Glória a Deus. É o tempo que nós estamos vivendo. É o que diz, né? Porque virá tempo. Quer dizer, não era nesse tempo. Ele diz virá o tempo. E que tempo é esse? É hoje. Porque quando a Bíblia fala, haverá tempo, nos últimos dias, é para hoje. Nós estamos vivendo os últimos dias ou não são? Ou não estamos? Estamos, irmão. As coisas acontecendo no mundo, não dá para entender. Você olha assim, meu Deus do céu, é uma coisa insana. Não dá para entender. Então, o governo quer que haja comida. Na verdade, o povo lá na Europa está tendo umas coisas acontecendo para atrapalhar quem quer plantar. Logo o negócio sendo. Os agricultores não querem plantar mais, não tem prejuízo. Por quê? Porque o governo está botando impostos, fazendo tudo para atrapalhar. Uma coisa irracional, irmão. Como é que você vai atrapalhar uma coisa dessa? De onde vem isso? Só pode ser uma mente demoníaca, pode ser o coração do diabo. Isso é fruto de quê? Aquilo que a palavra de Deus diz que será nos últimos dias. Lá no livro do Apocalipse, nós fala que haveria fome durante a grande tribulação. Já tem países aí que eles praticamente não vaziam. Inclusive, acho que até hoje, ou ontem, não lembro, de um supermercado, acho que na Itália, pelo livro da capital italiana, eles praticamente tudo vazio. Por quê? Porque os agricultores não querem plantar. Por que não querem plantar? Porque estão atrapalhando eles a trabalhar. E por que estão trabalhando eles a trabalhar? Não se sabe.
estranho. Por quê? Sinal dos últimos dias, irmão. Nos últimos dias haveria fome, Jesus disse. Nos últimos dias haveria peste, Jesus disse isso. Amém, irmão? E estão acontecendo as coisas? Estão acontecendo. Tudo que Jesus disse. Mas certa vez teve alguém que falou assim: mas fome sempre teve. Peste sempre teve. Mas Jesus está se referindo a uma coisa global. Não está falando de uma coisa local. No tempo de Abraão teve fome na terra, não foi? A descendência de Jacó, na terra teve fome, eles desceram para o Egito. Até José ajudou. No tempo de Israel, teve fome. Na terra, naquele lugar. Quando o Senhor Jesus está falando de sinais, irmão, ele está falando do contexto global. Terremoto em vários lugares. Terremoto sempre tem. Deus está falando que em vários lugares. Já está acontecendo um terremoto em um lugar que nunca teve. Até no Brasil, se não tinha terremoto, aconteceu no ano passado, só que divulgaram muito, mas teve. Foi em Goiás, Goiânia, não lembro mais. Uma região ali do Brasil. Nunca teve. O que é isso? É a palavra de Deus se cumprindo. Fome, peste, sempre teve, só que agora é no mundo todo. Então, meus queridos irmãos, aquilo que os sinais que nós estamos falando que é num contexto global, num contexto mundial. E hoje em dia, meus queridos irmãos, as coisas estão acontecendo, né, no mundo todo ao mesmo tempo. Basta observar o mesmo movimento político, o mesmo movimento na saúde, na educação, outro na criança, lá nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Como é que pode? Tudo coordenado. É a palavra de Deus se cumprindo, irmão. Jesus disse que haveria, né, em vários lugares, e é o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, é o que está acontecendo. E a palavra de Deus diz aqui, irmão, que haverá um tempo que não sofrerão ação doutrina. Virá tempo em que não sofrerão. Aqui está falando de quê? De uma coisa generalizada. Generalizada. O Senhor fala, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que antes do arrebatamento da igreja viram o que? A apostasia. E como é que vem a apostasia? O que acontece? É falta de andar com Deus. Porque se o crente já está com Deus, não tem apostasia na vida dele, amém, irmão? Não tem. Mas de forma nenhuma. Glórias a Deus. Mas a palavra nos diz nos últimos tempos, não sofrerão ação doutrina. E aqui diz, mas terão comichão nos ouvidos. Comichão. Pega bem, não é que o ouvido vai coçar, não. Comichão quer dizer no sentido de não aceitar aquilo que está ouvindo. Não, eu quero ouvir aquilo que o doutor, que assegura o seu entendimento, a sua concupiscência, ele prefere ouvir aquele. Ele não quer ouvir essa doutrina. Não, quer ouvir aquilo que cai bem aos seus ouvidos. Mas a palavra de Deus, ela só cai bem nos ouvidos daquele que anda com Deus. Cai bem. Aleluia. Por isso Samuel disse: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Crente que anda no Espírito, crente que anda com Deus, irmão, quando ouve, né, a repreensão de Deus, ele gosta. Ele fica feliz. Não, o Senhor está me corrigindo. Glória a Deus, vou obedecer. Porque a Bíblia diz que Deus só corrige aquele que ama. Então, se o Senhor está nos corrigindo, é porque nos ama, amém, irmão? Ele nos tem como filho. Glórias a Deus. Então, irmão, terá tempo que não sofrerão ação doutrina, terão comichão nos ouvidos.
Amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Tem crente que troca de Deus com a troca de louco, modo assim, né? Por quê? Porque ali não caiu bem nos seus ouvidos. Desde quando que a palavra de Deus, irmão, não cai bem? Eu ouço a palavra de Deus, irmão, seja qual for, cai bem nos meus ouvidos. Porque eu estou aprendendo, eu estou crescendo espiritualmente. Glórias a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Amém, irmão? Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Certa vez uma parente minha estava falando. Agora, de vez em quando, chama lá de coach. Um pregador coach. Nem sei o que é isso. Coach. Eu tinha ouvido essa palavra quando eu era bem pequeno, porque meu pai disse que tinha um revólver que era da marca Colt. Agora é o tal do Colt, né? Acho que tem alguma coisa a ver, né? Não deixa de ser um tiro no pé, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. É um tiro no pé, Colt. Eu era um revólver curtinho assim, que tinha um cano curto, chamava Colt Cavalinho. Os mais antigos devem ter ouvido falar, né? Já Manuel, chegou a ouvir uma vez, a marca Colt, né? O curtinho era o Colt Cavalinho. Agora tem o Colt, né? Mas, irmão, o Colt. Quer dizer, aquele pregador, irmão, que fala aquilo que o povo quer ouvir. Né? Métodos de orar, métodos de ser ouvido por Deus. Tinha uma lá na assim, né? Ela ia ensinar alguns métodos para ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, eu só conheço um método de ser batizado com o Espírito Santo. É andar com Deus, buscar o Senhor, aleluia, e Ele vos batizará. Amém? Tem um método assim que você faça, que Deus vai te batizar. Não, Jesus batiza quando quer. Já vi testemunho de irmãs serem batizadas com o Espírito Santo lavando roupa, atravessando a rua. Amém? Quem já ouviu testemunho assim? Irmão, glória a Deus. Foi à frente, orou, não foi batizado, batizou hoje. Aí está atravessando a rua, está esperando o ônibus, olhando lá, começa a falar em mistério. Jesus batizou com o Espírito Santo com fogo. Porque é Jesus que batiza, não é o coach, não. Aliás, o batismo desse ponto eu quero distância dele. Eu quero o batismo de Jesus, né? Louvado seja Deus. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glórias a Deus. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. O que é fábula? Fábula é um conto. Vamos contar uma fábula. Um conto. Um conto. E tem crentes que se satisfazem com fábulas. Contos. Pessoas que pegam uma palavra, irmão, criam uma história paralela. Não está escrito, não, mas acontece que aí cria ali uma situação, uma história, que não está na Bíblia, mas uma suposição, mas é uma fábula, alguém inventou aquilo ali. Teve aí alguns que fizeram decifrar o que Jesus fez. Desde o nascimento, aliás, entre os 12 anos e quando eles, né, foram batizados, né, e cria ali que tem registros que Jesus teve não sei aonde, e o povo ouve aqui, que sabedoria, que mistério, irmão, galera, essa piada não está escrito, porque a Bíblia diz que o que foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. Glórias a Deus. Não, tem que sentar a palavra, inventar coisas. Que Jesus fez entre criança de 12 anos, de 12 anos até. Não existe registro de nada, a Bíblia não fala nada, está escrito. Glórias a Deus. Eu só sei uma coisa: Jesus chegou no Rio Jordão e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Jesus fez de 12 anos até, não interessa, porque não está escrito.
Uma coisa sei, meus queridos irmãos, Jesus me perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, e eu estou aguardando Ele voltar para entrar no céu. Quem está com esse desejo no coração, diga amém. Louvado seja Deus, aleluia. Então desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vai encerrar. Mas tu, sede sóbrio em tudo. Glórias a Deus. Sofre as aflições. Aleluia. Faz a obra do evangelista como o seu ministério. Então ser sóbrio em tudo. Sobriedade, tem que ser sóbrio. Tem que ter entendimento das coisas. Glória a Jesus. Entendimento das coisas, entendimento da palavra. Não pode ser apenas ouvinte, mas praticante. Então tem que ter entendimento, tem que ser sóbrio. Pode ver o evangelho, né, que não tem santificação, o evangelho que não cobra nada. Claro, mas não existe. O evangelho cobra de nós, sim. Tem cobrança ou não tem? O caminho é estreito, irmão. O evangelho é esse que não cobra nada. Deus só quer coração. Não importa, né? É a fé. A fé sem as obras é morta, irmão. A fé, você é clara. A fé sem as obras é morta. Assim como as obras sem fé também é morta. Um tem que andar junto com o outro, né, irmão? Tem que andar junto. Glórias a Deus. Então, tem fé? Essa fé tem que ser demonstrada, não vou falar, mas com obras, quer dizer, ações. Glórias a Deus. Tem alguém que anda por fé. Se alguém diz que tem fé, na hora do aperto começa a blasfemar, a pular, joga a condena, põe fogo na vida. Eu ando que estava com fé. Não, mas não houve mais, eu não quero mais saber desse negócio. Orando, resolve, larga tudo. Meu Deus, cadê a fé no homem? Meu Deus, a pessoa se joga para fazer isso, irmão. Que coisa. Ele disse o contrário, disse que isso, sem que tente, glórias a Deus. Amaldiçoa esse homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre, irmão. Eu falo com um maluco. Mesmo que ele me mate, nem eu confiarei. Porque o crente fiel, irmão, é fiel até a morte. Ser fiel até a morte. E o que acontece? Partida. Glórias a Deus. Deus abençoe os queridos irmãos. Possamos guardar a palavra, aleluia, e andar com Deus. Glória a Jesus. Jesus está voltando e vem buscar um povo santo. Quem quer subir com Jesus? Vamos andar com Ele, amém, irmão? Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos, vamos agradecer ao Senhor. São 2 minutos para 9. Vamos encerrar com oração, agradecendo ao Senhor. Apenas lembrando os irmãos, amanhã, pela manhã, oração de 9 às 11. Porque tem aí o carnaval, essa festa do carnaval, mas aqui não tem, né, irmão? É isso? Então, hein? Tem lá do outro lado, na simultânea, não sei, aqui não tem. Então, oração de 9 às 11 da manhã. Escola dominical não vai haver aqui, é lá na sede, conhecer do Senhor, e o nosso culto da noite normal, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, a Deus, por esta noite na tua casa. Deus amado e santo, estamos alegres, Senhor, aleluia, porque bom é estar aqui, na tua casa, na tua presença. Deus vivo e santo, eu te peço, Deus, abençoa cada um de nós nesta noite. Nos concede, ó Pai, um final de semana abençoado. Aleluia. E que possamos nesses dias, Senhor, a qual o mundo, aleluia, que jaz no maligno, está buscando as coisas que são da terra, aleluia, possamos aproveitar e buscar as coisas que são de si. Pai amado santo, seja o teu povo, dá sabedoria, aleluia, dá equilíbrio, entendimento,
e que teu nome seja glorificado na vida de cada um de nós. Deus amado e santo, nos conduz, Senhor, nossos lares, aleluia, em paz e segurança. Nos dá um final de semana abençoado, que eu te peço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus, quem impedirá. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia. Cumprimento o teu irmão lá no Pai do Senhor. Aleluia. E que Deus abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe que uma palavra me chamou a atenção, observando que era o movimento. Muito bem. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus, quem impedirá. Aleluia. Que Deus abençoe os queridos irmãos, porque até aqui nos ajudou o Senhor.